O comércio, as trocas comerciais, a conquista de mercado sempre foi uma fonte geradora de riqueza para um grupo, para um país, para uma empresa. A prova disso, a gente tem os grandes navegantes, né, as navegações que a gente estuda, os grandes navegantes que partiam em busca de territórios, de mercado consumidor para a escoação dos seus produtos. Por quê? Porque antes desses navegadores, dessas grandes navegações, existia um domínio de 130 a.C. até 1450 depois de Cristo, por um império, que é o Império Chinês, onde ele tinha a Rota da Seda. A Rota da Seda eram os caminhos aonde quem lucrava, quem era o Império Chinês, era a dinastia chinesa, né? Então, eles se davam bem e outros países, outros grupos, eles queriam concorrer também, mas os pedágios, os impostos, os bons resultados ia para quem? Para quem dominava a Rota da Seda, né, que eram os caminhos. Para um país lucrar e ganhar, ele precisa de, de vias, né, precisa de estradas, precisa de uma infraestrutura, né, que facilite o transporte, que facilite a escoação dos seus produtos. E esse império ele tinha a Rota da Seda. E aí esses outros países da Europa começaram a correr, né, a buscar uma alternativa para que eles também lucrassem, ganhassem, comprassem de um lugar, levassem para outro. E aí foi assim que Portugal descobriu, que foi descoberta as colônias, por exemplo, o Brasil, outros países, foi através dessa busca comercial por mercado, por um espaço para como alternativa à Rota da Seda. E até hoje existem ainda os grandes conquistadores, porque a gente sabe que o comércio é a maior fonte de geração de riqueza de um país. E aí eles, em busca de estabelecer o comércio, de desenvolver o comércio, de vender, de fabricar e levar para vender para o mundo todo, essa intenção ainda existe entre os países, entre os grupos que dominam, que têm o poder, né? Como é o caso, o Partido Chinês, por exemplo. O Partido Comunista Chinês é quem comanda o país desde já há muitos anos, e eles já tá saturado todo o seu território, então eles querem se expandir pelo mundo. E uma forma deles se expandir pelo mundo é criar o que a gente chama de a nova Rota da Seda, que é o que ele tem feito, né, acordo com vários países da África, da Ásia, para o quê? Para construir o que a gente chama dessa nova Rota da Seda, que são portos, aeroportos, estradas, infraestrutura, por muitos países. Esses acordos levam benefícios para aqueles países, pois levam ao desenvolvimento, à infraestrutura. Por isso, esses países fazem os acordos. Só que esse investimento não sai de graça. O Partido Comunista Chinês investe porque ele sabe que vai lucrar com isso, porque ele sabe que vai poder passar para aqueles países, levar seus produtos para vender, vai poder comprar produtos baratos daqueles países. Então, isso é uma nova forma de colonização, na verdade, é uma nova forma de conquistar, né? Então, esses conquistadores, como foi Napoleão Bonaparte, foi um dos maiores conquistadores do mundo, mas era através da imposição do poder, mas através de estratégias comerciais também, um país pode se tornar um império mundial através de acordo de pacto com outros países. E aí, como a China tem muito dinheiro, ela empresta para vários países, ela faz acordo, ela gasta, mesmo que esses países não ofereça, né, condições
de segurança, de que a China vai receber de volta esses investimentos. Então, ela empresta, ela ajuda, mesmo que esse país tenha falido, que ele tenha risco, né, que ele não consiga, de não conseguir pagar o que está sendo investido ali, mas ela já tem toda uma estratégia, os acordos que é feito já é fechado para que, se aquele país não conseguir pagar, ele vai pagar de outra forma ali. A China sempre tem uma alternativa para fazer com que esse país se sujeite a ela depois, por exemplo. Então é como aquela pessoa que vai num restaurante, muitas às vezes, e que descobre que não tem dinheiro para pagar, então ele dá um jeito de pagar, limpando o chão ali, ou lavando os pratos, por exemplo. Um agiota também, ele empresta dinheiro, mas depois que o cara não paga na época certa, ele pode bolar ali outra forma de, de aumentar, né? Ele vai controlando, mudando as regras ali no meio do caminho, e aquela pessoa cada vez mais vira uma bola de neve e ele não consegue pagar. Da mesma forma, pode estar fazendo também a China através do investimento pelo mundo afora. Ela investe nos países e quando os países não conseguem pagar, aquele país vira refém, vira apenas um escravo, vamos dizer assim, da China. Nós temos um país na Ásia chamado Sri Lanka, né, que ele começou a negociar com a China e que o país foi se endividando, foi falindo, até chegar ao ponto de, de ser arriscado do mapa, né, de ser eliminado, né, e não existe mais, porque ele não conseguiu honrar as dívidas, não conseguiu. Então ele foi extinto por conta de acordos de administração que aceita negociar, né, e fazer acordos onde ele não pôde honrar né, e aí chegou à falência. Então isso pode acontecer com outros países também pelo mundo afora aí que não conseguir fazer, e aí países e territórios que hoje são autônomos, têm soberania, eles podem um dia se tornar meros territórios de algum império, por exemplo, o Império Chinês, se eles não honrar as suas dívidas. E aí esses caras sabendo que eles têm um poder bélico, têm um poder em todos os sentidos, se quando eles fazem um acordo, mesmo sabendo que aquele país não consegue honrar suas dívidas, não consegue pagar, é porque eles sabem que de uma forma ou de outra eles vão dominar aquele país. É por isso que a gente precisa ser prudente e não fazer qualquer acordo com esses grandes conquistadores, porque esses imperadores eles se filtram nos países, eles vão se achegando, vão se ampliando, vão se alastrando pelo mundo afora, dominando, e, e eles impõem ali a forma, né, impõem ali a forma de negócio que beneficia a eles, né, e que convém para eles. Então, eles já sabem que o resultado para eles, ou de um jeito ou de outro, vai ser benéfico. Então, quem tem que, quem tem que avaliar bem antes de entrar são os países, são as pessoas que vão negociar com eles. Pois os grandes impérios do mundo, eles levam a sua cultura para os países onde eles passam, eles beneficiam sua classe de empresário, eles levam, eles dão um protecionismo ali para para os empresários que faz parte dessa mesma expansão, né, que quer um espaço para expandir os seus negócios, e como o país lá não tem mais espaço, os imperadores eles apoiam os seus
empresários. E aí esses empresários, eles vão tentar expandir seus negócios pelo mundo com através da sua relação de trabalho, né? A relação de trabalhador, os trabalhadores que vão pelos países afora trabalhar para eles, vão trabalhar obedecendo aquelas regras de trabalho que já vem pronta deles lá. Então, se os países aceitar que já venha pronta essas regras, a relação de trabalho será, se vier com exploração, será com exploração. Os direitos trabalhistas que vão vigorar para quem vai trabalhar com eles serão aquelas formas aquela relação trabalhista que já acompanha eles. E aí, se tiver exploração, o país onde eles vão se instalar, não vai, as regras, a legislação não vai poder modificar muita coisa. E aí eles vão querer também, os imperadores, eles querem que os países por onde eles passam vão perdendo cada vez mais a identidade, a cultura e até a língua. Eles querem impor uma forma da população aprender a língua deles. Por exemplo, na China, eles podem querer fazer com que a população aprenda o mandarim para que aquela língua seja a língua dominante. Assim como atualmente a língua mais usada é o inglês, se a China é um grande império, ela tem a intenção de fazer com que o mundo inteiro passe a utilizar sua língua, sua moeda. Então, é assim que agem os grandes impérios, que sempre foi na história, né? Na época de Nabucodonosor, ele queria fazer com que os rapazes, os israelitas que se tornaram prisioneiros, falassem a língua deles, comesse da comida deles e falasse da língua deles e mudasse a cultura, deixasse de adorar o Deus daqueles israelitas para fazer parte em tudo, né, na vida, mudar tudo. Então, é assim, aos poucos. Aos poucos eles vão se introduzindo nas culturas, mudando a vida das pessoas. Para quê? Para dominar, para que chegue ao ponto de não ter mais volta, né? Quando a cultura, quando a língua, quando a moeda que a gente usa é a deles, quando o comércio que a gente depende é o comércio controlado por eles, quando o território já está todo ocupado por empresas e por pessoas, e por influência desses impérios, né? Os países já não têm mais força e aí quem vigora, quem impera é esses imperadores que conquistaram, que chegaram a esses territórios, nos países por onde eles passam. Então, no primeiro momento, quando a gente vê um país investindo muito, por exemplo, a China investir muito aqui no Brasil, a gente pode achar bom porque diz que está trazendo empresas, está dando emprego, é o que a gente precisa. Mas nem tudo que é bom vem sozinho, né? Junto com esses empregos, vem a sua cultura, vem o seu domínio, como é o caso que eu citei do rei Nabucodonosor. Ele queria controlar, comandar, e é sempre assim. Os grandes imperadores, aqueles que querem dominar o mundo, que querem ampliar o seu império, eles oferecem a parte boa ali para que as pessoas sejam cativadas e aceite fazer qualquer acordo, né? Aceite de forma sutil o controle, se achegar, e o controle, né? O controle que vai, né? Onde esses países que estão recebendo, essas culturas que estão recebendo esses investimentos, torne-se ali apenas um instrumento na mão do grande império. E isso não se dá de forma brusca. Muitas vezes vem a parte boa para enganar a população. Então, a gente tem que avaliar bem antes de dizer, tá trazendo emprego, tá bom, vamos fazer acordo, fazer qualquer acordo. Porque
talvez eles não respeitem tudo que o país respeita, a cultura, talvez eles não se importem com o meio ambiente, talvez eles não se importem muito em manter, em, em obedecer as regras aqui dos países por onde eles passam. Então, a gente tem que ficar de olho, né, quando tem notícia de que tem um país chegando, investindo no nosso país, emprestando dinheiro, né, e querendo ajudar, porque na verdade ele quer entrar para conquistar. E a China é um partido que já domina há muito tempo, onde é um partido, a administração lá é uma administração ditatorial, onde não tem alternativa, não tem espaço para alternância do poder, né? Porque o partido que se opõe, o partido opositor ao partido que hoje comanda a China, é o pessoal que está na ilha de Taiwan, né, que formaram um país lá, que são pessoal mais liberal, mais de direita, que estão hoje em Taiwan e que nunca mais puderam voltar ao poder, porque o partido comunista chinês é tão poderoso que ele se mantém no poder até hoje, dominando e administrando do jeito deles, né? E Taiwan se tornou uma ilha lá, mas até hoje a China não quer reconhecer Taiwan como país, né? Mesmo sabendo que aquelas pessoas elas têm a sua forma de, ela tem seus ideais, ela tem sua preferência, né, pela administração, por um regime mais aberto, por um regime onde existe oportunidade para a alternativa, para a alternância, onde existe a liberdade, onde existe forma das pessoas decidir o rumo do país através de voto, disso, através de mudança, de possível mudança. Mas o atual modelo que governa a China, ele não tem espaço, né? Não dá espaço para a democracia, né? Então, a gente, sabendo que a gente vai receber investimento, por exemplo, de um país onde não tem a democracia, onde não existe, ele pode querer também dominar outros países, né? E aplicar essa mesma forma administrativa, essa mesma forma de controle que ele aplica no seu próprio país. E a gente tem potencial de gerar recursos sozinho, de crescer, a gente ainda tem opções de ter relação comercial com outros países, de ter ajuda, de fazer negócio, negociar com outros países. Então, a gente primeiro tem que explorar todas as opções que a gente tem mais confiável antes de embarcar, antes de aceitar propostas de um país dominador, de um país de regime totalitário, de um país que tem todas as características de um grande império, porque esse grande império, os impérios eles não têm a sua postura é dominar, então eles não têm limite, eles não têm a sua missão. A ambição de um império não tem fim. Ele quer conquistar e controlar o mundo inteiro. Sempre foi assim e sempre será. Então, as notícias que a gente tem de que a China está investindo, por exemplo, no Brasil, está comprando empresa, está comprando em vários outros países aqui da América Latina, pode ser bom porque ela
é rica e traz a indústria para aqui, mas pode ser para que ela, através dessa inserção, através da sua presença aqui, ela passe a dominar, né? Ela passe a controlar e a impor seu jeito, sua vida, sua cultura e tudo, né? E sua administração, né? Pelo mundo todo, pelo mundo afora.